Muitas pessoas acabam confundindo o ato de jejuar com o chamado propósito. Os dois são legítimos e possuem valor para alterar realidades no âmbito espiritual. Contudo, o que você realmente precisa compreender é que são coisas distintas. Se você estiver fazendo jejum de maneira incorreta, infelizmente, jamais terá a resposta de Deus. Isso é uma verdade indiscutível. E não é porque Jesus seria algum tipo de narcisista, dizendo: se você nem fizer do jeito que eu quero, não vou escutar. Não se trata disso de forma alguma. O que ocorre é que, do mesmo modo que existem armas físicas neste mundo, o jejum é uma poderosa arma espiritual. E precisamos aprender a manejá-lo corretamente, assim como utilizamos armas materiais na Terra. Tenho observado que muitos querem usar o jejum como uma estratégia para obrigar o céu a se mover, mas não é essa a intenção. O jejum tem a ver com intimidade com Deus. Imagine ficar sem comer durante alguns dias somente porque decidiu assim, por decisão própria. Quanto tempo suportaria realmente? Há pessoas que sequer aguentariam um dia. Sabe por quê? Porque a alimentação faz parte do nosso sistema natural de sobrevivência. Precisamos dos nutrientes dos alimentos para viver. É justamente por isso que o jejum bíblico é tão significativo. Quando abrimos mão da comida, estamos demonstrando ao mundo espiritual que Deus é quem governa a nossa vida. Deixamos de depender apenas do suprimento alimentar para depender daquela nutrição que desce do alto. São raras as pessoas que conseguem jejuar sem apoio, sem um sustento interior, sem uma causa. O jejum prolongado no aspecto somente físico da dieta pode trazer diversos benefícios, mas também pode causar muitos males ao corpo. Porém, meu irmão, minha irmã, o jejum realizado com Jesus traz apenas um resultado: cura. E para quem não tem condições de jejuar, existe o propósito, que também é válido. Deixe-me explicar como funciona. Primeiramente, deixe-me me apresentar. Meu nome é Marilene. Sirvo como intercessora em um ministério de cura e libertação. Antes de qualquer palavra, desejava dizer com toda humildade e com muito temor no coração diante de Deus: o que estou prestes a compartilhar transformou totalmente minha maneira de lutar no mundo espiritual. Mudou completamente meu relacionamento com a oração. Alterou minha perspectiva sobre as batalhas que enfrentamos. E, acima de tudo, revolucionou minha compreensão acerca do poder do jejum. Estou aqui hoje porque tenho urgência em meu espírito. Uma inquietação que Deus me deu enquanto intercedia pela libertação de vidas. Algo que me impactou tão profundamente que passei dias apenas digerindo, sem falar, apenas observando. Percebi que há muita gente por aí achando que está jejuando, quando, na realidade, não está. Isso é profundamente sério. Pessoas dizem: estou de jejum, parei de comer chocolate. Saí do Instagram, estou jejuando. Cortei a novela das 8 da minha vida. Entretanto, o Espírito Santo me levou a discernir com clareza: isso não é jejum. Isso é um propósito. É algo bom, positivo, bonito até, mas é outra coisa. Hoje quero falar sobre isso com amor, mas também com a firmeza necessária, pois essa confusão está fazendo muitos guerreiros e guerreiras de oração perderem sua força nas lutas espirituais. O verdadeiro jejum é uma arma tremendamente poderosa, e quando somos capazes de compreender isso, o mundo espiritual reage.
Mas ao confundir jejum com propósito, acabamos desviando o foco, perdendo o alvo e muitas vezes falhando na batalha. O propósito é extremamente importante. Trata-se de renúncia e disciplina pessoal, e Deus honra esse esforço. No entanto, o jejum, aquele que está descrito nas Escrituras, é quando abrimos mão da alimentação física por tempo determinado, com o objetivo de buscar o sustento do céu. É algo singular. Aprendi, muitas vezes na dor e no confronto, que tanto o jejum quanto o propósito têm seu lugar no reino, porém exercem papéis diferentes. O jejum despedaça correntes, o propósito fortalece nossa caminhada. Somente o jejum, no entanto, afia verdadeiramente a espada do Espírito de uma forma única e especial. Peço que preste bastante atenção ao que trago agora. Tudo isso foi o Espírito Santo que me revelou, no meu lugar secreto de oração. Foi Ele quem me corrigiu, quem me limpou e me conduziu à verdade. Depois de receber esse ensinamento, nunca mais jejuei do mesmo jeito. O jejum real. Minha querida irmã, meu querido irmão, não significa largar o celular, sair das redes sociais, deixar de assistir a novela ou evitar comer doces. Essas atitudes até podem fazer parte de um processo de consagração. São sim formas de propósito com Deus. São válidas, bonitas, representam renúncia, mas não constituem o jejum bíblico. O jejum que está nas Escrituras, aquele que sacode o céu, que arrebenta cadeias, expulsa demônios e traz respostas em meio ao silêncio, é o jejum em que você se abstém da alimentação, quando sente a fome física, mas o seu espírito começa a ser alimentado por algo infinitamente mais forte. É quando você declara: Senhor, hoje não darei comida à minha carne, porque desejo ouvir a tua voz. Veja na Bíblia, sempre que o povo de Deus recorria ao jejum, era jejum de comida. Observe Daniel, Esther, Jesus no deserto, Paulo, Elias. Todos eles abriram mão dos alimentos. Alguns jejuaram por 1 dia, outros por 3, por 7, por 21, outros chegaram a 40 dias. Mas o ponto em comum: todos afastaram o prato para buscar o pão do céu. Além disso, jejum não significa apenas ficar sem comer. Jejum sem oração é somente dieta. Jejum sem quebrantamento é mero esforço do homem. Não adianta nada passar fome e depois passar o dia assistindo televisão ou reclamando do estômago vazio. Isso não repercute no céu. O jejum que agrada a Deus é aquele que envolve verdadeira rendição, oração fervorosa e entrega completa. Como o profeta Isaías já questionava: seria esse o jejum que escolhi? Que o homem aflige sua alma, curva a cabeça como junco e deita sobre pano de saco e cinzas. Você chamaria isso de jejum de dia aceitável ao Senhor? Deus continua dizendo: qual é o jejum verdadeiro? É aquele que desfaz injustiças, desata as ataduras da servidão, liberta os oprimidos e quebra todo o jugo. Agora, sobre o propósito. Ele também tem seu lugar. Ao dizer para Deus, por exemplo, que ficará longe das redes sociais por 1 mês, porque elas estão consumindo seu tempo e desviando sua atenção, isso é disciplina. Você está limpando o caminho para ter mais sensibilidade à voz de Deus. Mas não é jejum. Não confunda, pois se você nomeia como jejum algo que Deus não reconhece como tal, poderá aguardar uma resposta que nunca virá, notadamente não por Deus ser maldoso, mas porque você usou a ferramenta equivocada. O jejum é batalha, é confronto direto com o nosso eu interior.
É o momento em que olhamos para a nossa carne, implorando por comida, e declaramos: hoje não. Hoje quem assume o controle é o Espírito. É aí que a libertação começa. Porque o jejum elimina todas as máscaras, mostra quem realmente somos, quando tudo o que resta é fome e oração. É nesse local de vulnerabilidade máxima que Deus revela o que está oculto. Ele corrige, ele purifica, ele cura. E mais, propósito sem presença divina é apenas sacrifício vazio. Se você se dedica a um propósito, mas não entra no seu quarto, não busca Deus em oração, não se alimenta da palavra, apenas se priva de um prazer sem se encher de Deus, e isso não produz transformação. Por isso, hoje peço que compreenda a diferença. Ambos são importantes, sim, mas não são iguais em hipótese alguma. O jejum enfraquece o desejo carnal e fortifica o espírito. O propósito silencia as distrações da alma, porém não pode substituir o fogo do jejum. E nós, cristãos, precisamos dos dois, cada qual com sua função, com seu momento, para conquistar vitórias nas batalhas invisíveis. Porque existem lutas espirituais que só podem ser vencidas através do jejum e da oração. Foi o próprio Jesus quem nos ensinou isso. Está escrito em Mateus 17:21, esta casta de demônios não se expulsa senão com jejum e oração. Por essa razão, no ministério em que sirvo, jejuar não é somente uma opção. Por vezes é questão de sobrevivência espiritual. Aprendi sobre jejum desde que era criança. Meus pais eram cristãos firmes, de uma fé simples, mas profundamente enraizada. Lá em casa, as orações eram feitas de joelhos. A Bíblia era lida todas as noites. E com frequência, via minha mãe jejuar no mais absoluto silêncio. Cresci ouvindo dizer que o jejum era uma arma espiritual, mas uma coisa é saber com a mente, outra completamente diferente é viver isso de maneira plena no espírito. Mesmo com tal base, só anos depois entendi de verdade o sentido e o poder do jejum. Quando comecei a me envolver mais com a igreja, eu tinha uma grande sede de Deus, mas também ansiava por reconhecimento. Por ter sido criada em ambiente cristão, muitas pessoas me procuravam e elogiavam, dizendo que eu era sábia, que tinha discernimento. Aquilo mexeu com meu orgulho. Eu queria ser vista, orava em voz alta, opinava sobre tudo. Buscava ser reconhecida como a intercessora mais dedicada. Foi nesse contexto que o Senhor me confrontou usando uma mulher chamada Dona Judite. Uma senhora simples, voz tranquila, mas repleta do Espírito Santo. Quando ela ensinou sobre jejum, algo se acendeu no meu coração. Comecei a jejuar, mas foi difícil. Tive fortes dores de cabeça, irritação, fome intensa, parecia impossível. Mas dentro de mim nasceu uma convicção: continue. E persisti, até que certo dia, durante um jejum, ouvi claramente a voz de Deus. Marilene, teu orgulho tem entristecido o meu coração. Tuas orações não estão passando do teto. Aquilo me abalou profundamente. Caí de joelhos e pedi perdão. Ali, naquele instante, começou meu processo de libertação. Ali, deixei de querer ser a sábia para me tornar filha. Filha que depende totalmente da graça diariamente. Mas quero que entenda que isso não aconteceu no primeiro jejum. Foi um processo contínuo. Porque o jejum é um aprendizado, é treinamento para a alma. Portanto, escute bem. Não será no seu primeiro, nem talvez no segundo ou terceiro jejum, que você ouvirá a voz de Deus de forma clara.
Ao invés de esperar por milagres instantâneos, alegre-se, porque cada jejum aproxima você mais dele. O milagre é consequência da entrega verdadeira ao Senhor. O maior milagre vem quando compreendemos que se entregar a Deus é mais importante do que qualquer bênção que Ele possa nos conceder. O foco principal do jejum deve ser o próprio Senhor, não apenas o que Ele pode fazer por você. Entenda que, sendo um pai amoroso, Ele jamais desampara um filho que está perdido. Então, jejue com fé, certo de que Ele sabe exatamente do que você necessita. Apenas se lance, se derrame na presença dEle, e Ele cuidará do restante. Jejuar é algo possível, minha gente. No começo, dói, mas, aos poucos, a alma se aquieta. E quando ela se cala, o céu começa a falar. Deus passa a revelar tudo. Mágoas guardadas, medos ocultos, orgulho travestido de zelo. E quando Deus expõe, Ele também cura. Ele possui igualmente um lugar precioso nessa jornada. Já fiz diversos propósitos. Aprendi que eles também têm um poder especial. Quando entregamos algo por amor a Deus, seja carne, consumo de TV, redes sociais, até mesmo palavras negativas, Ele vê. Recordo de um propósito de 21 dias sem reclamar. Parece fácil, mas me desnudou internamente. Vi em mim murmúrios antes invisíveis e ali Deus começou a me lapidar. Propósito é renúncia com direção. É um sim silencioso que o céu percebe. O jejum escava fundo no coração, mas o propósito também constrói nossa espiritualidade. Cada um tem o seu papel único. Ambos nos conduzem ao lugar de rendição, pois o que Deus realmente deseja é um coração entregue. Ele não busca performance, ele procura sinceridade. Portanto, se puder, jejue. E se não puder, abrace um propósito. Mas faça tudo com amor, com oração, com fome de Deus. Quando nos damos por inteiro, o céu se abre e o inferno estremece. Assim, não confunda mais. Jejum é abster-se de toda alimentação física para enfraquecer sua carne e fortalecer o espírito. Propósito é algo que você faz para dizer: Senhor, quero abrir mão disso porque desejo mais tempo contigo. O propósito demonstra para Deus o quanto Ele é imprescindível em sua vida. Já o jejum mostra sua total dependência dele. E, juntos, esses dois caminhos alegram profundamente o coração do Senhor. Agora, de todo o meu coração, se fosse possível lhe oferecer apenas um conselho, apenas uma orientação sincera de irmã para irmã, de intercessora para alguém sedento pela presença de Deus, eu não hesitaria em dizer: jejue. Se houver a mínima possibilidade, abrace essa prática, pois com toda a certeza carregada na minha alma, posso afirmar que o jejum é uma das armas espirituais mais eficazes e extraordinárias que já vivi na minha caminhada com Deus. É importante reforçar: nunca em nenhuma circunstância o jejum ocupa o lugar da leitura das Escrituras ou da oração. Ele jamais substitui esses fundamentos. Porém, ele potencializa, aprofunda, faz romper barreiras invisíveis que nos aprisionam. O jejum é como uma chave poderosa, capaz de destrancar portas tanto nos céus quanto dentro do nosso próprio interior, abrindo realidades espirituais e transformando o coração. Digo tudo isso respaldada pela certeza, pois até o próprio Jesus jejuou. Pensemos. Jesus, o Filho de Deus,
aquele que é santo e perfeitamente sem mácula. Antes mesmo de dar início ao seu ministério terreno, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali, no isolamento, ele permaneceu 40 dias e 40 noites em jejum. Não o fez por mero ritual religioso ou por tradição vazia. Jesus jejuou por absoluta dependência do Pai. Foi durante esse tempo de abstinência e busca que ele venceu provações intensas. Essa foi a estação em que ele se fortaleceu, encontrando resistência e preparo para cumprir sua missão divina. E se até mesmo nosso Senhor e Salvador precisou do jejum para discernir claramente a voz do Pai, quem somos nós para imaginar que podemos trilhar o caminho espiritual sem praticar essa disciplina? Quem somos nós para pensar que conseguiremos avançar, vencer tentações e ouvir a direção de Deus sem incluir o jejum em nossa vida de fé? Todavia, desejo ser prudente e sensata. Tenho consciência de que nem todas as pessoas têm condições de realizar o jejum completo. Aqueles que enfrentam desafios delicados de saúde, como diabetes, gastrite, hipotensão ou outros problemas médicos, devem buscar orientação e agir com responsabilidade. O Senhor não exige de maneira alguma de você algo que sobrepasse o limite das suas forças físicas. Deus conhece profundamente o nosso corpo, nossas batalhas, cada uma das nossas limitações. Portanto, se jejuar alimentos não é seguro para você, entenda que isso não diminui sua espiritualidade. Não faz de você alguém menos consagrado ou digno diante de Deus. Existem formas sábias e seguras de participar desse ato de entrega. Você pode, por exemplo, começar jejuando por períodos de tempo mais curtos, como abrir mão de uma refeição ao longo do dia. Talvez seja possível jejue das 6 horas da manhã até o meio-dia ou até às 18 horas, identificando o que é viável para você. Também há a possibilidade de realizar jejuns utilizando apenas líquidos, como sopas leves, caldos ou sucos naturais. O mais relevante nesse caso é a sinceridade de seu coração. O foco precisa estar sempre voltado para Deus. Nunca se esqueça disso. Jejum que não é acompanhado de oração é simplesmente dieta. Se você apenas deixa de comer, mas preenche o dia com distrações, entretenimento vazio ou até reclamações, você só ficou com fome. Não ofereceu um verdadeiro sacrifício espiritual. O jejum só tem valor espiritual se for construído como um altar de comunhão, um espaço reservado, um tempo separado para a intimidade com o Senhor, um encontro de profundidade com Deus. Existem maneiras práticas para quem está começando. Por exemplo, o jejum parcial é excelente para quem ainda está dando os primeiros passos nesta prática. Estabeleça horários específicos e dedique plenamente esse tempo para buscar a face do Senhor. Aproveite para ler a Escritura Sagrada, cante louvores, mantenha-se em silêncio, ouvindo e esperando no Senhor. E para quem já se sente preparado e guiado a isso, há também o jejum total, apenas com água. Importante lembrar que esse tipo de jejum requer um preparo delicado e muita responsabilidade. Ainda existe o jejum de líquidos, que, se realizado com consagração e acompanhado por oração, é absolutamente válido e precioso. Mas, afinal de contas, não importa qual tipo de jejum seja, o que realmente faz diferença e transforma tudo é a oração. A oração é o centro, o verdadeiro coração do jejum. Ela que conecta nossa vida aos céus. Na oração, Deus fala. Nela, a carne se silencia
e o Espírito encontra vós. Eu já comecei jejum sem nem saber exatamente o que pretendia buscar. No entanto, no meio do caminho, fui completamente envolvida pela presença de Deus. O Senhor falou comigo, trouxe cura, purificou meu interior. Chorei profundamente, como uma criança diante do Pai. Deus me colocou diante de mim mesma, como diante de um espelho, e me mostrou tudo o que precisava ser tratado. Feridas ocultas, orgulho camuflado, dons que estavam adormecidos. Através do jejum, a verdade é exposta. Feridas são confrontadas e o processo de cura acontece de dentro para fora. Além desses benefícios, o jejum traz fortalecimento genuíno para as batalhas espirituais. Quando você jejuar de verdade, com sinceridade de alma, seu espírito se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Você começa a perceber o ambiente ao seu redor de maneira nova. Percebe detalhes que antes passavam despercebidos. É como se um radar espiritual fosse ativado. Você sente quando há ação do inimigo, discerne quando alguém precisa de libertação e vê com os olhos do céu situações à sua volta. Já presenciei isso inúmeras vezes. Em períodos de jejum e oração, o Senhor me revelou situações, mostrou necessidades antes mesmo que as pessoas pedissem ajuda. Vi libertações, curas, toques sobrenaturais acontecendo. O clima muda, a atmosfera é transformada, porque onde há entrega total, há manifestação notável da glória de Deus. O reino das trevas teme quem jejua e ora com sinceridade, pois essa pessoa não caminha mais na carne, mas é guiada pelo Espírito. No entanto, se por alguma razão séria, como questões de saúde, gravidez, amamentação ou outro motivo absolutamente justo, você não pode jejuar, então tome um propósito com Deus e faça isso com verdade e seriedade. Renuncie a algo que tenha valor para você. Talvez seja o telefone celular, o acesso às redes sociais, às séries, doces, carne ou qualquer outra coisa que o Espírito Santo mostrar a você. O segredo está em retirar algo que preenche espaço em seu coração e entregar esse espaço nas mãos do Senhor. O que Deus deseja, acima de tudo, é o seu coração. Ele não está observando sua performance espiritual, suas aparências ou esforços extremos. Ele procura sede, fome, desejo genuíno e profundo pela presença dele. Pois quem tem fome será alimentado e quem sente sede será saciado. O Senhor honra aquele que o busca de verdade. Por isso, se você tem condições, jejue, ainda que sejam apenas por algumas poucas horas. Dê início à sua jornada ainda hoje, mesmo que o começo pareça pequeno. O jejum é uma caminhada. Cada etapa vai te aproximando mais do coração do Pai. Chega o momento em que jejuar não será mais uma questão de necessidade, mas de amor intenso, de desejo de estar perto, pois a presença de Deus se tornará o maior anseio do seu coração. E quando isso acontece, minha irmã, os céus se abrem e o inferno estremece de temor. Porque uma mulher que jejua e busca a Deus com oração não se entrega facilmente às pressões da vida. Ela aprende a ouvir a voz de Deus, recebe autoridade espiritual e se torna uma sentinela no mundo do espírito. Por onde ela passa, a luz divina se instala e dissipa toda a escuridão. Portanto, decida hoje entre jejum ou propósito, mas escolha com integridade e autenticidade. Saiba que Deus está te chamando para o encontro no secreto. Ele deseja encontrar com você nesse lugar íntimo. E, quando isso acontece, tudo se transforma
em sua vida. Agora, irmã e irmão querido, do fundo do meu coração quero lançar um desafio, fazer um convite, até mesmo dar um alerta. Pare de se iludir. Chega de viver só de aparências, achando que está tudo bem, só porque você frequenta cultos, canta louvores, participa de algum ministério. Deus não quer só o nosso serviço. Ele deseja todo o nosso coração, completo, entregue, sincero. Ele procura verdade, rendição, genuína fome espiritual. Pare de chamar de jejum aquilo que na verdade é só renúncia pessoal. E pare de viver de simples renúncia achando que isso substitui o jejum verdadeiro. Cada coisa, cada prática tem o seu valor e lugar próprio. O jejum é arma de guerra espiritual. Já o propósito é disciplina devocional. Ambos têm grande poder, sim, mas cada um cumpre sua finalidade diante de Deus. Se você pode jejuar, jejue. Jejue desejando os céus, ansiando pela realidade celestial. Não jejue para receber aplausos ou reconhecimento humano, nem para arriscar compromissos da agenda ou parecer santo aos olhos dos outros. Jeju para se aproximar de Deus, para experimentar cura, libertação. Se por qualquer motivo sério você não puder jejuar, então estabeleça um propósito sincero com Deus, mas não aquele tipo de propósito que começamos e já esquecemos no segundo dia. Falo de um compromisso de alma, algo firme, entre você e o Senhor. Deixe-me lhe perguntar com todo carinho, o que realmente tem ocupado o seu tempo? O que você faz tanto que impede de usar esse tempo para Deus, apesar de saber, no fundo, que poderia redirecioná-lo para Ele? Talvez seja televisão, redes sociais, celular, jogos, novelas, conversas improdutivas, excesso de trabalho ou até algo aparentemente bom, mas que tem te afastado da presença de Deus. Meu desafio é: retire isso, ainda que por algumas horas diárias, por uma manhã, uma tarde, uma semana, talvez até por um mês inteiro. Ofereça, entregue esse tempo especialmente ao Senhor. Entre para o seu quarto, desligue tudo que te distrai, busque silêncio, abra sua Bíblia, ore, derrame lágrimas, converse com Deus como quem conversa com um amigo querido. Você ficará surpreso em ver como Ele responde. No nosso ministério, sempre que alguém vem pedir auxílio para jejuar ou fazer um propósito, eu costumo indicar um salmo em especial. Um salmo que serve como espelho que confronta as profundezas que revela o escondido e prepara o coração para ser moldado por Deus. O Salmo 139. Este salmo é de poder singular porque começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. É exatamente isso que precisamos antes de qualquer entrega. Ser profundamente sondados, conhecidos por Deus. Nesse salmo, lemos que Ele vê nossos pensamentos antes mesmo de pensarmos, que Ele conhece cada passo do nosso caminho, que foi Ele quem nos criou desde o ventre materno, e que não há maneira de se esconder dos seus olhos. Até mesmo a escuridão é luz diante do Senhor. E ao final, há uma oração preciosa que fiz durante muitos dias e ainda faço nos dias atuais. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se existe em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Desafio você. Leia esse salmo todos os dias. Medite profundamente nele durante os dias que antecedem o início do seu jejum ou do seu propósito. Leia com fé. Ore com sinceridade.
Peça ao Espírito Santo para trazer luz sobre tudo aquilo que está enterrado em seu interior. Peça cura para a sua alma, libertação para a sua mente. Este salmo pode marcar o início de uma nova jornada com Deus em sua vida. Por meio dessa palavra, peça ao Senhor que examine suas motivações. Por que você quer jejuar? Seu desejo está nos céus ou nas coisas da terra? Deixe-me explicar com clareza. Em certos momentos, nossa motivação é jejuar para alcançar algo físico, material. Isso não é errado. O problema é que o jejum precisa te levar mais perto de Deus, pois somente Ele pode provocar o movimento necessário no mundo espiritual que faz, sim, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, mudar no mundo físico. Só Ele pode liberar a cura, destravar o que está retido espiritualmente. O jejum é a arma, o propósito, a disciplina, mas o milagre somente Deus realiza. Não se esqueça disso jamais. E agora, para finalizar, quero lhe fazer uma pergunta importante, que tem poder para mudar toda a direção da sua vida. Você tem mais fome das coisas do céu ou da terra? Reflita sinceramente. O que tem guiado seus passos até aqui? Os desejos passageiros da carne, as vontades mundanas, ou o anseio ardente de ser cheio do Espírito, de viver para a glória de Deus? Se, ao se examinar, sentir que está fraco, distante, que precisa recomeçar, saiba que o Senhor está te chamando agora mesmo. Ele deseja encontrar você no secreto, ouvir a sua voz, curar suas feridas e levantar você como intercessor, intercessora, como servo capaz de ouvir e obedecer sua voz. Escolha o que lhe for possível para começar hoje, seja jejum, seja um propósito, mas faça isso mergulhando em oração verdadeira, fazendo com fome de Deus, com desejo intenso pela presença dEle. E antes de encerrar de vez, vamos orar juntos, clamando ao Senhor neste momento. Senhor, derrama sobre nós fome pela Tua presença, sede genuína de estar contigo. Retira de dentro de nós tudo que anestesia a alma, toda distração, dependência, vaidade, orgulho. Sonda o nosso coração, Senhor, e revela tudo aquilo que precisa ser profundamente tratado. Que toda obra de engano caia por terra agora mesmo. Levanta um povo que jejua, que ora, que busca, que não aceita viver uma fé superficial. Senhor, traz avivamento ao teu povo. Prepara a noiva. Volta logo, amado noivo. Amém. Encerrando minha palavra, deixo essa pequena reflexão. Desejo de verdade ter conseguido te ajudar, encorajar e despertar seu coração. Não é mais tempo de brincar de igreja, de brincar de fé. Este é o tempo de consagração verdadeira, de busca real, de entrega total. Não se esqueça: jejum e oração, o propósito e oração. Escolha aquilo que hoje é possível para você e simplesmente faça. Pois quando damos um passo decidido em direção aos céus, todo o céu se move em nossa direção. Que Deus te abençoe, que fortaleça a sua vida e que Ele encontre você exatamente onde você está.